Olá a toda a gente que está a entrar. Olá a toda a gente que está a entrar. Estamos a transmitir também para o Facebook dentro de momentos. Olá a todos. Deixar as pessoas também irem entrando e daremos início. Hoje iremos entrevistar Xavier Ribeiro. Xavier Ribeiro iniciou os seus estudos musicais aos 7 anos de idade na escola da Associação da Banda dos Bombeiros Voluntários de Posende, ANTAS. Ingressou mais tarde, em 2002, na Escola Profissional Artística do Alto Minho, na classe de professor Feliciano Morales, terminando com Gonçalo Dias. Contactou com múltiplos artistas e maestros devido à sua participação em imensos masterclass e estágios de orquestra. Em 2008, ingressou na ESMAI, onde teve a oportunidade de contactar com Sérgio Carlino e António Saiote. Começou a partir daí a ganhar um desejo de trabalhar na área do jazz. Após terminar os seus estudos da ESMAI, Xavier ingressou na ESMAIL, na área do jazz, começando a colaborar com a Orquestra de Jazz do Hot Club de Portugal, iniciando a sua carreira na área do jazz. Leciona atualmente no CCM, Centro de Cultura Musical e na Artav, e na Escola Profissional Artística do Alto Val, Artav. E agora iremos chamar o... Olá, então, Olá. tudo bem? Olá, tudo bem? Sim, contigo. Também, tudo ótimo. Então, damos de entrevista. Antes de mais, Qual foi obrigada por me convidarem. Espero poder contribuir para o vosso projeto, que já de si está de parabéns. Muitos parabéns pela iniciativa e espero que tenha muito sucesso. Obrigado, nós, por O teres prazer é aceitado. nosso. Qual foi o motivo de ter iniciado os seus estudos na banda de música de Antas? Ora bem, eu comecei na banda de Antas porque tinha familiares meus que eram apaixonados pela banda, como muita gente é na nossa freguesia, e também porque a banda representava uma associação muito importante para a freguesia, pela maneira como mantinha as tradições e como levava o nome da freguesia, e ainda leva além fronteiras. Também tinha outros amigos que ingressaram na banda comigo, que ingressaram na escola comigo, e era uma maneira também não só de ter contacto com esses colegas, mas também de ter contacto com a música. Era o projeto mais próximo que eu tinha, que podia ter contacto com o meio artístico, né? E de seguida, o que é que fez ingressar na EPMVC, atualmente RTM? Tal como na escola da banda, a EPMVC na altura recrutava ou aliciava muitos alunos, e vocês também de certeza também sentiram isso, como um percurso natural depois da escola da banda, ou seja, para alguém que estudava música e que tentava e que via naquela na veia artística uma possibilidade para fazer algo no ensino, a escola profissional era o percurso natural a seguir, não é? E também porque tinha muitos conhecidos, como é o caso do maestro Diogo, que vocês conhecem perfeitamente, que já lá andava e tinha contacto através dele do que é que poderia ser a escola profissional ou do que é que poderia ter para oferecer. E na altura, sendo menor e sendo ainda muito jovem, os meus pais acharam que seria um bom projeto para o meu desenvolvimento educacional, obviamente. Como foi o seu percurso na EPMVC? Olha, posso dizer que os anos da EPMVC, não quero soar nostálgico, mas talvez sejam os melhores anos da minha vida, porque é assim, numa altura em que tu estás a crescer e és um adolescente que absorve tudo,
a EPMVC tem muito para oferecer. Ainda hoje tem e tinha muito na altura, muitas oportunidades e muito crescimento, não só pessoal e artístico, mas a nível social. Ou seja, é uma escola muito pequena para começar, em que tudo se vive muito intensamente. Todos os projetos que a escola desenvolve juntam muito a comunidade, ou seja, tu tens não só a parte social, mas também a parte profissional. Tu estás a trabalhar diariamente e tens um ritmo de trabalho que em mais nenhum lado tens. E isso acho que é o melhor que o ensino profissional tem para oferecer, e eu senti muito isso na pele, porque quando eu ingressei na escola, provavelmente não tinha o ritmo que depois adquiri ao longo dos anos, nem imaginava o que é que poderia surgir no futuro, mas obrigou-me a trabalhar muito mais e a ter um compromisso muito mais assumido com a música, não é? Já participou em várias masterclasses com Alberto Zubilaga, Zavero Martínez, Hugo Assunção, entre muitos outros. Como foram algumas dessas experiências? É assim, os masterclasses eu acho que são. E todas as experiências que tu tens fora da escola é como se fosse um boost ou uma injeção extra de educação, não é? Ou seja, tu tens um trabalho regular com os teus professores e no caso da EPMVC eu tenho obviamente que agradecer imenso ao Gonçalo Dias, porque se não fosse o Gonçalo Dias provavelmente eu nem seria músico, nem seria trombonista, foi ele que me pôs a tocar. Quando chegas aos masterclasses, além de teres o contacto com um músico profissional de topo, normalmente, a escola profissional já fornecia esse tipo de oportunidades, desenvolvia os seus próprios masterclasses e depois cada um de nós, e vocês também já fazem isso, que é estar atentos e tentar participar o máximo possível noutros masterclasses. E tu quando chegas a esses sítios, quando chegas a esses masterclasses, além de teres o professor ou o master com quem vais ter aulas, tens toda uma comunidade que se dirige ali, que está toda a gente para o mesmo. Ou seja, tens colegas teus da mesma idade, um bocado ou menos mais velhos, que partilham todos não só a mesma paixão, provavelmente o mesmo instrumento, as mesmas dificuldades, o mesmo tipo de trabalho. Tu tens ali toda uma comunidade que se entreajuda. E eu acho que não só o facto de tu ires ter com um músico do topo e adquirires esse conhecimento, a partilha que ocorre nesses sítios é muito interessante. Se não fosse os masterclass, eu provavelmente não tinha contacto tão cedo com outros colegas que depois se tornam os teus colegas de profissão. Ou seja, estamos a falar de músicos que eu, por exemplo, houve uma masterclass que eu me lembro perfeitamente, que foi na Artave, em que eu cheguei lá e lembro-me de estar a aquecer com o Diogo, com o maestro Diogo, estava a aquecer numa sala e eu via na sala ao lado, ouvia 2 trombones a aquecer e a fazer exercícios mirabolantes e eu pensava, tipo, isto deve ser os professores que estão a aquecer para nos virem na masterclass. Quando nos chamaram para ir para a masterclass, da sala ao lado saiu o Filipe Alves e e o José Cardoso, que são 2 músicos de topo e que eram da nossa idade, um pouco mais velhos que nós. Tu ficas, ok, se os meus colegas ou os meus pares são capazes disto, eu tenho que trabalhar para os alcançar, ou seja, é uma maneira de te levar a fasquia, de te levar a puxar ainda mais por ti. Houve alguma experiência engraçada durante estes masterclasses? É assim, essa experiência com o Filipe e com o José foi muito engraçada porque nós não conhecíamos, e estou a falar de mim e na altura do Diogo, nós não conhecíamos o Filipe Alves, que neste momento para mim e certamente para muita gente do nosso meio trombonístico é um dos melhores trombonistas da praça. Eu não o conhecia, sabíamos que existia a escola da Covilhã onde ele estudava, mas não fazíamos ideia dos trombonistas que vinham de lá. E quando o Filipe apareceu foi um choque para nós. Como é que um aluno ou como é que alguém daquela idade, ou seja, da nossa idade, já tocava com aquele nível? Sim. E não só foi engraçado ver chegar lá e ver alguém da nossa idade tocar daquela maneira, como também foi do género, se ele é capaz de fazer isto, nós também somos capazes de fazer, ou pelo menos tentar. Obviamente que não chegamos lá, mas tentamos chegar lá. E
E lembro-me que sim, foi uma das experiências engraçadas. Também um desses masterclasses que referiram do Alberto, em que nós tivemos que ir, eu penso que o masterclass foi na Corunha. Eu lembro-me que era bastante jovem, foi das primeiras vezes que saí sozinho para um masterclass fora de Portugal. Hoje em dia provavelmente já é algo muito corriqueiro para a vossa geração, mas nos meus anos ir para fora e mesmo não só masterclasses como fazer provas lá fora, hoje em dia é muito comum o pessoal da vossa idade chegar ao 12º e automaticamente fazer provas para uma universidade lá fora. Para nós, na minha altura, não era assim tão comum. E esse tipo de experiências fora era muito interessante. Era muito interessante e abria muitas fronteiras. Eh, Participou em vários estágios de orquestra, podendo-se destacar o Estágio Nacional da Orquestra Sinfónica AproArt. Como foi a oportunidade de participar nestes estágios e se permite a um aluno que participe nesses estágios a sua evolução no repertório de orquestras e muitas outras Uhum. coisas? É assim, tu já por si, quando tens os estágios ou o trabalho que é desenvolvido nas escolas como a PMVC, já tens algo que noutros sítios não tens. Eu posso falar disso porque venho de um ensino profissional e depois mais tarde vim a lecionar no ensino não profissional. E quem não é no ensino não profissional não há essa oportunidade. É muito difícil formar uma orquestra, é muito difícil colocar os alunos a ter esse tipo de experiência. Ou seja, eu olho para trás hoje em dia e vejo que desde o início, desde que ingressei na escola profissional, tive oportunidades que pouca gente tem. E quem está no ensino profissional e tem essas oportunidades é de louvar. E quando tens ainda mais oportunidades de participar em estágios como a Orquestra ProArt e outras orquestras de jovens, é como os masterclasses, é toda uma comunidade e numa orquestra sinfónica então ainda muito mais, que está ali focada num trabalho só. Ou seja, é muito mais enriquecedor, não só socialmente e artisticamente. Aprendes a estar, ou seja, é uma formação em contexto de trabalho, não é? Tu estás a trabalhar numa orquestra profissional em todo o caso, não é? E tens que dizer, no caso da ProArt e no caso deste tipo de estágios, tens um tempo limitado em que tens que preparar um repertório e estamos a falar de um nível já muitíssimo avançado e que a qualidade no fim é muito, muito superior, se calhar, a algumas orquestras até profissionais. E leva-te a puxar por ti e a dedicar-te àquilo e a não só tentares perceber como é que as coisas funcionam e a absorver tudo, porque foi aquilo que eu já disse há pouco, estás numa idade da adolescência em que absorves tudo com muita mais facilidade e muita mais intensidade. E sim, é extremamente enriquecedor e tenho até pena de não ter participado ainda mais, de não ter, se calhar, apostado até mais nesse tipo de formação. E o que o fez procurar oportunidades na área do jazz? É assim, a área do jazz, ou o jazz surgiu já quando eu estava na ESMAI, ou seja, não é que eu não ouvisse jazz antes, eu acho que sempre tentei ouvir um bocadinho de toda a música, não só erudita ou jazz, mas pop, rock, sempre ouvi de tudo. E claro que a linguagem do jazz é muito específica, ou eu acho, considero bastante específica, porque nem toda a gente ouve. É um bocado como a música clássica, é preciso treinar e é preciso adquirir o gosto por esse tipo de linguagem. E quando eu estava na ESMAI, acabei por ter contacto com o departamento de jazz através da Big Band, porque era preciso trombonistas, normalmente há sempre carências de certos instrumentos nestes projetos. Na altura os trombonistas estavam em falta no departamento de jazz da ESMAI e eu comecei a fazer créditos, comecei a fazer concertos e ensaios na Big Band da escola. E quando te deparas com esse tipo de linguagem é muito engraçado, porque primeiro vias as pessoas a improvisar ao vivo e começavas a tentar perceber o que é que se passava ali, como é que eles fariam aquilo e o que é que seria necessário para que tu conseguires fazer algo parecido. E depois percebes-te que muita da linguagem que nós trabalhamos na área clássica é focada numa determinada maneira de tocar e no jazz foca-se noutra maneira de tocar e as duas em conjunto se calhar complementam-se imenso. E à medida que os anos da ESMAI foram chegando ao fim,
Houve ali um período que eu próprio andei muito tremido, andei muito desmotivado e quase que abandonava o percurso da música. Eu não digo que foi o jazz que me levou a reencaminhar, mas foi uma reorientação. Foi uma reorientação, ou seja, foi uma maneira de eu determinar, ok, eu quero ser trombonista, não quero ser nem rotulado nem de músico de jazz, nem de músico clássico, eu quero ser capaz de chegar a um trabalho qualquer e aquilo que exigirem de mim eu ser capaz de fazer. E se me exigirem para improvisar, eu acho que deveria, como músico, tentar responder a isso, ou tentar ter essas valências. E hoje em dia tu estás num mundo em que quanto mais versátil tu fores, mais fácil sobrevives no mundo profissional da música, né? E então a área do jazz foi um bocado isso, nunca foi a intenção de, de repente vou virar músico de jazz ou vou dedicar-me a uma carreira jazzística. Nunca foi muito essa a intenção. Eu gostava de saber mais sobre esta linguagem, gostava de estudar mais esta linguagem. Tanto que inicialmente não era para fazer uma licenciatura em jazz ou algo, ou seja o que for, e mesmo que eu tenha feito, não me considero um músico de jazz. Mas aprendi muito, aprendi imenso, aprendi que é outra noção de música completamente diferente e que as duas coisas, as duas formações ajudaram-me imenso em muitos dos trabalhos que tive e completaram-me muito como músico. Tu aprendes não só que consegues ser super focado e super metódico na maneira como tocas música clássica e como tocas música erudita, mas também consegues ser muito mais versátil se tiveres uma vertente jazzística ou pelo menos algum trabalho nessa linguagem. Eu acho que isso enriquece qualquer música e acho que o ensino da música em Portugal poderia apostar um bocado, não incluir, não é de repente no ensino profissional, ou seja, o que for, começar a incluir disciplinas de jazz à toa, não, mas fornecer algum tipo de aproximação dos alunos a este tipo de linguagem, porque vai-lhes ser útil no futuro. E como é a experiência de participar em workshops de jazz com artistas mundialmente conhecidos, tais como Michael Blake e ainda Ralph Alessi? É assim, os workshops de jazz, tal como os masterclasses da vertente clássica, são as tais oportunidades que nós já falámos, ou seja, tu tens alguém que vem, no caso desse workshop que estás a referir, vieram através do Guimarães Jazz, que eu acho que, aliado a outros que existem por esse país fora, mas é um dos projetos que é de muito valor a nível nacional. Porque não só tens concertos de grandes nomes do panorama jazzístico mundial, como também tens a oportunidade de trabalhar com eles de perto. E eu felizmente tive essa oportunidade também porque fazia parte da ESMAI, porque a ESMAI tinha uma participação muito ativa nesses projetos do Guimarães Jazz. E sim, acabas por ter um contacto com músicos de topo, obviamente, e para quem vinha de uma formação clássica, chegar ali e teres um quinteto de jazz que faz uma música incrível e começas a perceber que muito do mundo do jazz vive da música da autoria, ou seja, nós no mundo clássico tu trabalhas muito, não é coisas do passado, mas trabalhas muito repertório antigo. O jazz vive muito do agora, ou seja, os compositores, os músicos são os próprios compositores e tu começas a ver que há uma mistura muito grande de culturas dentro do jazz, há uma mistura muito grande de estilos dentro do jazz. Não só a vertente mais clássica do jazz, como o bebop e como o swing e por aí fora, mas tens pessoas cada vez mais a misturar essa linguagem toda com o rock, com o pop, com a música tradicional europeia, com a música tradicional dos Estados Unidos, que é o próprio jazz. Ou seja, tu consegues enriquecer imenso e teres contactos com esse tipo de pessoas. É um bocado como os masterclasses do clássico, mas noutra linguagem, percebes? E tinhas muitas pessoas que vinham da área do jazz, outras pessoas que tinham backgrounds completamente diferentes. É um bocado como quando cheguei a Lisboa e comecei a estudar jazz. Tinha pessoas
tinha músicos, colegas meus, que entraram no curso de jazz que provavelmente não tinham muita dificuldade em ler uma partitura, coisa que a mim é muito mais fácil, porque tinha a formação clássica, mas ao mesmo tempo não liam, mas improvisavam para o Mundial, percebes? E tu começas a perceber que, ok, a música não é só uma coisa. Não podes meter a música, ou não podes meter o ensino da música ou os estilos todos numa caixinha e esperar que seja sempre assim. Há muita versatilidade e há muitas formas de aprender música. Há pessoas que eu conheço que decoram temas, conheço contrabaixistas de jazz que sabem 500 temas de cor. E que se puseres uma partitura à frente eles vão saber gregos para tocar aquilo, mas não quer dizer que não sejam grandes músicos, percebes? E tu aprendes isso nesses masterclass, aprendes isso nessas experiências, que os backgrounds são muito diferentes e ninguém é melhor que ninguém, nem a minha formação é melhor que a do outro, porque a música é muito versátil. Por exemplo, para ti, qual é a importância de ser um músico versátil, como o professor Sérgio Carlinhos refere, camaleónico? Para ti, qual é essa importância na música? É E o que assim, nos pode proporcionar depois? ou seja, como é que eu te posso dar um exemplo disso? Por exemplo, em Lisboa há muito trabalho de gravação, por exemplo. Tu ser chamado para sessões de gravação e gravares determinada coisa. E aconteceu muito de chegar lá, de chegar a sessões de estúdio e quem está a dirigir a gravação não é trombonista. Muitas vezes nem percebe assim tanto de metais e quer que tu faças um trabalho. Se tu não fores versátil o suficiente para sair da tua zona de conforto ou tocar de uma maneira completamente diferente, provavelmente não vais fazer um bom trabalho. Ou essa pessoa provavelmente vai gravar contigo daquela vez, mas vai preferir não gravar mais porque tu não foste capaz de corresponder às expectativas. E tu, ou seja, quanto mais camaleónico, como diz o Sérgio, fores, mais fácil lidas com esse tipo de desafios, mais fácil sobrevives no mundo musical. Se tu fores muito quadrado, se fores muito focado, não, eu só toco assim e só toco desta maneira, só toco este repertório, também te podes especializar numa coisa e há muito músico especializado numa coisa, o que não é mau, mas se tu queres ser um músico, principalmente se quiseres ser um músico freelancer ou se escolheres esse caminho, tens que ser o mais versátil possível para conseguir lidar com todos os desafios que te possam aparecer, não é? Se tu fores muito fechado, não vais conseguir lidar com isso. E vais perder trabalho ou vais perder oportunidades, não é? É por aí. O caso do Sérgio é um exemplo muito, muito berrante, ou seja, tu tens um tubista que além de ser um dos melhores tubistas, ou se calhar até o melhor a nível mundial, pá, é um músico que faz tudo. Não é? Ele toca em orquestra, ele tem os projetos dele de quintetos, coisas mais direcionadas Sim, para metais, a parte Faz jazzística, a parte gravações. faz tudo e mais alguma coisa. sim, sim. E há uns anos atrás, se calhar antes do Sérgio, podia-se olhar até para o instrumento, para a tuba, e pensar que não era assim um instrumento tão versátil como isso. E o Sérgio é uma das pessoas que veio provar precisamente o contrário. E ele próprio está farto de dizer que eu gostava de fazer uma rave numa discoteca a tocar com DJ e de certeza que vai fazer aquilo de uma forma incrível, não é? Ou seja, quanto mais camaleónico fores, mais oportunidades terás. Não só a nível artístico, mas também para o teu instrumento, para fazer as coisas que se calhar não é normal o teu instrumento fazer. E acho que quanto mais absorveres de vários estilos de música, e não só do clássico, não só do jazz, ouvir de tudo, ouvir muita música, experimentar tocar muita coisa, desafiar-se a ti próprio, melhor é. Quais foram, como foi a experiência de trabalhar diariamente com a Orquestra de Jazz do Hot Club de Portugal? É assim, o Hot Club foi algo que surgiu logo desde que eu fui para Lisboa, porque lá está, na altura em que eu fui, acho que agora já há mais, não havia assim tantos trombonistas a estudar diretamente jazz. Quem me levou para o Hot Club foi o Lars e o Diogo, na altura o Diogo também estava lá. O Lars Arans foi meu professor de jazz na ESMEL, e é quem eu devo, tal como ao Gonçalo e também ao Severo, mas é quem eu devo muito da abertura musical. Ou seja, o Lars não me veio
não me veio mostrar assim tanto a nível trombonístico, mas veio mostrar muito do que é que eu era capaz de fazer e do que é que eu poderia fazer a nível trombonístico. No Hot Club, eh, chegas a um projeto onde tens, se calhar, a nata da nata dos músicos de jazz da cidade. Eh, tens que lidar com uma linguagem nova. Para mim, na altura, era uma linguagem nova. E não só a nível sonoro, ou seja, não só aquilo que estás a tocar, mas aquilo que tens que fazer em naipe. Porque o naipe funciona da mesma maneira como funciona numa orquestra clássica, só que o som é completamente diferente. E a partir do momento em que tens um chefe de naipe como o Lars Arons, que tem uma ideia de som muito pré-concebida, tu tens que tentar lidar com isso e tens que corresponder ao máximo com esse tipo de som. E foi esse o desafio. E obviamente que com o passar dos anos houve uma altura em que o Hot Club trabalhava regularmente, ou seja, havia ensaios todas as semanas, tinhas aquele trabalho diário, e havia concertos todos os meses no clube, o que levou a fasquia da orquestra para um nível que se calhar nunca antes tinha tido. Tu tinhas que estar preparado para todas as semanas ou duas em duas semanas tocar de repertório, e normalmente o repertório de jazz para Big Band é bastante complexo a nível rítmico, já para não falar das improvisações, que no caso de uma Big Band não é que não surja assim tantas oportunidades, mas há instrumentos específicos ou há alturas específicas para improvisar. E sim, foi muito interessante e muito enriquecedor conseguir acompanhar esse tipo de processo e se calhar posso dizer que um dos melhores concertos da minha vida foi no Hot Club, que foi com o Miguel Zenon, que é um saxofonista americano, que não só é um músico mundialmente de topo, como também trouxe um repertório, se calhar, das coisas mais difíceis que eu já toquei até hoje a nível orquestral. Muita complexidade rítmica, coisas que eu nunca pensei que seriam possíveis fazer num grupo, musicalmente. E desafia-te mesmo a sério, desafiou-me muito não só a sentir a música de uma maneira diferente, a tentar corresponder a esse tipo de exigência que existia. E, chegando atualmente na CCM e na Artab, quais são as dificuldades nos dias de hoje de ser professor? É assim, ser professor nunca foi fácil. E eu hoje em dia olho para trás e penso nos meus professores, e que muitos até ainda são vossos professores, e olho para trás e, como eles diziam, olho para trás e digo, eles tinham razão. E eu devia ter dado mais ouvidos e devia ter seguido mais esse tipo de conselhos. E hoje em dia sou eu a dizer isso. Há alunos meus ou a pessoal mais jovem que eu, que é do género, ouçam os vossos professores, deem-lhes ouvidos, olhem que eles são pessoas mais experientes que vocês. E eu gostava que os meus alunos, ou que a comunidade escolar onde eu trabalho e por onde já passei, que ouvissem mais os professores, porque eu acho que há uma falta de valor na educação musical. Ou seja, eu sinto que muitas vezes, e quanto maior for a escola, mais difícil é tu cativares alunos para o caminho certo. Muitas vezes sentes que estás num ATL, estás só a passar tempo, porque muitos deles não estão ali, não estão, não estão presentes naquele Presente. tipo de ensino. Por outro lado, acho que o ensino está cada vez mais burocratizado, ou seja, há muita burocracia, há demasiado controlo numa coisa que deveria ser mais leve. Não estou a falar da rigidez, ou seja, tu tens a rigidez da escola profissional, que é louvável e que é preciso, porque um dia mais tarde vais perceber que essa rigidez vai ajudar imenso na tua carreira profissional, mas acho que há falta de regulamentação fundamentada no ensino da música em Portugal. Tens as escolas profissionais e tens o ensino profissional, que são um tipo de ensino, tens o articulado, que foi criado para uma coisa e está completamente desvirtuado. E já para não falar dos professores, que sinto que é sempre uma profissão muito precária, porque hoje em dia tu tens projetos e tens instituições que são muito grandes e se calhar para os alunos são muito boas, mas são muito
castradoras para os professores. Tu hoje em dia tens professores que dificilmente conseguem ser músicos. Ou seja, tens professores que dão tantas aulas e é exigido tanta coisa deles dentro das instituições que eles deixam de ter tempo para estudar, deixam de ter tempo para participar em concertos, para participar em projetos. E eu questiono-me como é que tu vais conseguir ensinar ou criar motivação nos teus alunos se tu não tiveres essa motivação. Percebes? Eu acho que cada vez mais está a castrar os professores do ensino profissional, Do não, ensino. do ensino Sim, da música, como músicos. Eu, na altura em que dava aulas nas Caldas da Rainha, felizmente a diretora da escola do conservatório onde eu dava aulas valorizava imenso isso. Eu lembro-me de precisar de faltar a aulas, a verdade é essa, faltar para gravar, faltar para fazer concertos com o Hot Club, concertos, faltar sim. para ter as minhas oportunidades profissionais. E desde que eu não prejudicasse os meus alunos, ela sempre apoiou esse tipo de experiências, porque era o que ela dizia: eu preciso de músicos a ensinar, eu não preciso de tecnocratas a ensinar. Tu, se queres ensinar músicos, precisas de um músico, e esse músico tem que ter as suas experiências profissionais e artísticas, Isso sim. senão ele próprio vai desmotivar. E eu sinto que é isso que está a acontecer a muitos dos meus colegas e muitos dos vossos professores, que infelizmente no ensino da música é um bocado a escapatória de ter algo sustentável ao fim do mês. Não quero dizer que a maior parte das pessoas não gostem de dar aulas, não é isso que está em causa. Eu acho que toda a gente que dá aulas tem que gostar de dar aulas, senão não dá aulas. Mas a verdade é que é um dos trabalhos no mundo da música que é mais seguro, por assim dizer. E muitos dos meus colegas deixam simplesmente que isso domina as vidas artísticas, e deixam de tocar e deixam de participar nos seus projetos. Eu acho que deveria partir das instituições fornecer ou libertar esses professores de forma a que eles tivessem essas experiências, e tenho certeza que seriam melhores professores. Pergunta que nós temos feito, e eu quero saber um pouco a tua opinião sobre isso. Para ti, qual é a importância do mindset na nossa profissão? Dizes um mindset como assim? Por exemplo, de preparar a mente para concertos, para falhas que possamos ter no recital, ou Claro, para, antes de entrar em palco e antes de entrar no concerto. Uma coisa que eu digo aos meus alunos é: o mundo da música é muito gratificante em muitas alturas, mas também é muito impiedoso noutras. Ou seja, tu a maior parte das vezes só tens uma oportunidade para mostrar trabalho de meses ou trabalho de anos até. Tu chegas a um recital, chegas a uma prova e tens que, em poucos minutos, mostrar aquilo que tu és. E muitas vezes aquilo que tu és é muito mais que isso. Todo o trabalho, tudo aquilo que tu és capaz, não se resume numa prova. Por isso eu acho que, sim, cada vez mais, e principalmente a geração mais jovem que está a entrar agora em alturas de mostrar-se para entrar em escolas, para entrar em orquestras, para entrar em projetos, tem que ter uma mente muito estabilizada e tem que ter uma força mental muito grande para não só lidar com as falhas, não só lidar também até com o sucesso, mas ser capaz de não se deixar afetar pelas pedras no caminho, percebes? Porque essas pedras vão existir sempre. Eu acho que tu tens que começar tens que mentalizar para aquilo que tu queres e qual é o teu objetivo final, e esperar que não vai ser um mar de rosas, obviamente. Ou seja, tens que te mentalizar que vai ser difícil e vai custar, mas tu és capaz. Ou toda a gente é capaz, percebes? Com todo o trabalho, com toda a dedicação. A verdade é que, assim, a maior parte das vezes, ou os grandes músicos que eu conheço, têm muito talento, sim, mas têm muito trabalho. A verdade é que tu tens e vocês conhecem Como imensos qualquer um. também. Exatamente, mas como vocês de certeza conhecem músicos e olham para eles e pensam: esta pessoa, ou este músico, este tubista ou este trombonista é topo, e o trabalho dele é incrível. Mas se vocês forem analisar e falarem com ele, são pessoas que estudam
imenso e que trabalho dedicam atrás disso. imenso tempo a isso. E ao dedicares esse trabalho, é sempre muito frustrante se chegares a um sítio e a coisa não corre bem. Mas tens de estar preparado para isso e preparado para não só saber lidar com isso, como também saber relaxar e saber, como tu estavas a dizer, preparar-te para um concerto. Antes de um concerto, provavelmente é muito difícil para algumas pessoas relaxar o suficiente e concentrar-se e levar a coisa com o melhor flow possível. Não é fácil. Eu gostava de perguntar se na área do jazz e muitas outras áreas é necessário, entre aspas, ter sempre uma pessoa que, por exemplo, como a professora Sérgio Carolina ou como tu, Lars Arns, que nos apoie constantemente a evoluir, mas que também nos ajuda a encontrar qualquer coisa em concreto. É assim, como vocês ainda agora estavam a falar do mindset e de lidar com os problemas e essas coisas todas, uma coisa que eu acho muito importante cada vez mais nesta área é vocês, é os professores apoiarem os alunos nesse sentido, porque não é só tu chegares a uma aula e dizeres faz assim, faz assado a nível técnico. Muitas das vezes essas pessoas, ou na vossa idade e até na minha, as pessoas estão a lidar com muito mais do que simplesmente um problema técnico do instrumento. Às vezes estão com questões não digo de identidade, mas saber o que é que querem, saber como é que vão lidar com determinada situação. Eu senti isso na ESMAI. O meu segundo ano da ESMAI foi muito difícil para mim. Eu estava completamente desmotivado, não sabia para onde me virar, não sabia se estava a fazer a coisa correta, as minhas notas baixaram imenso, deixei de estudar quase. E sim, nessa altura eu precisei de alguém que me dissesse: Meu, anda cá, dar-me a mão e dizer: Olha, tens que fazer assim, tens que te esforçar, tu és capaz, tu és isto e aquilo. Não é só dar na cabeça, é também dizer às pessoas que elas são capazes, por mais dificuldades que têm. Eu, felizmente, tive alguém na ESMAI que me deu essa mão. A área do jazz foi uma boa escapatória, por assim dizer, porque ajudava a lidar com outras coisas. Mas o professor David Silva ajudou-me imenso em reencaminhar-me e a conseguir acabar a ESMAI minimamente bem. O Sérgio também deu o seu contributo, o Severo também. Por isso, eu acho que principalmente ao nível superior há muito aquela coisa de que os alunos já são crescidos o suficiente para lidar com tudo, e eu acho que isso não é verdade. Cada vez mais no ensino superior tu tens muitas desistências, tens pessoal que desencaminha completamente. Eu tenho muitos colegas meus que numa altura da escola profissional são hiper mega concentrados, hiper mega motivados, e chegam a superior e desmotivam e desistem. E eu acho que muito disso deve-se à falta de apoio e de compreensão dos pares, porque infelizmente a nossa área é tudo muito bonito, mas também é muito competitiva. A verdade é que todos nós estamos à procura de um trabalho, de uma oportunidade, de oportunidades que são muito reduzidas e torna-se quase como uma sala em que cada um luta por si e olha para o seu umbigo, e muitas das vezes não temos a noção de comunidade e de entreajuda que deveríamos ter, não só entre professores e alunos, mas entre pares, dentro da praça, né? Agora vamos para a última pergunta. Quais foram as principais mudanças na tua vida profissional durante a atual situação pandemia? É assim, a minha vida, esta situação toda veio numa altura de muitas mudanças da minha vida. Eu estava sediado, estava a viver em Lisboa, e houve a oportunidade ou quer dizer, uma escolha pessoal de voltar ao norte, voltar à zona de Esposende e Minho. Mas é assim, toda a vertente artística ficou muito afetada por esta pandemia. Tudo que era concertos, tudo que era espetáculos, foi tudo cancelado. E mais uma vez, isto só revela que a cultura é algo muito frágil e que está pouquíssimo salvaguardada. Ou seja, tu tens uma comunidade inteira que, ao mínimo deslize da sociedade, eh, para. E tens imensas pessoas que dependem disto para trabalhar, dependem disto para sobreviver. Eu, felizmente, tinha algo
que me trouxe também para o norte e que me pude agarrar, mas tenho imensos colegas meus em Lisboa que passaram dificuldades e que ainda estão a recuperar e que muitos deles ainda não recuperaram, nem sabem se vão ter trabalho, nem sabem como é que isto vai seguir. Ou seja, eu acho que esta pandemia afetou-me se calhar menos que outras pessoas, porque também tive a minha vida já estava a mudar e já, ou seja, estava a levar uma volta de 180 graus e por isso esta pandemia foi só um bocadinho mais difícil que todas as outras, que todos os outros problemas, mas acho que esta pandemia e esta situação toda veio revelar as condições muito difíceis para os artistas em Portugal e para a cultura em Portugal. As A partir do momento fragilidades, em sim. exatamente, a partir do momento em que tens instituições. Lá está, isto afetou um leque de instituições e de organizações e de músicos e de artistas, porque não foram só os músicos, né? Foi todo um grupo gigante, toda uma comunidade cultural. E que a verdade é que os artistas são sempre os primeiros a dar. Ainda no outro dia, um artista português estava a referir isso, que os músicos são os primeiros a unirem-se e a contribuir para causas difíceis, quando foi Pedrógão Grande ou quando foi grandes desastres, os artistas são os primeiros a dar a cara Ser solidários, e a promover, exatamente, promover concertos e a promover iniciativas que possam ajudar os outros. E a verdade é que neste momento, se calhar, até é a cultura que está a precisar de uma dessas iniciativas para conseguir sobreviver. A cultura é a identidade de um país e as pessoas esquecem-se disso. Está tudo demasiado concentrado na economia e porque a economia é isto e a economia é aquilo e os números e a crise e esquecem-se do ninguém resto. pensa e esquecem-se do resto. Se calhar as pessoas estão mais preocupadas com o que é que vão pôr na mesa para comer do que propriamente no que é que vão ouvir no rádio. Mas de certeza que enquanto vão comer alguma coisa vão ter o rádio ligado e vão ter a televisão ligada e as pessoas consomem cultura e Indiretamente. música e não é só indiretamente, as pessoas não têm noção da cultura que consomem. Tu estás constantemente a ouvir música, a rádio está constantemente ligada, é algo muito instantâneo. Se houvesse a oportunidade de por um dia desligar tudo isso, as pessoas de certeza que iam dar valor e iam perceber o quão falta faz a cultura e quão falta faz a música e os artistas, não só em Portugal, mas no mundo, obviamente. Eu gostava de te perguntar uma pergunta que eu também já ando a pensar às vezes na minha cabeça. Como é que achas a cultura portuguesa em Portugal? É um bocado com o que acabaste de dizer, mas no geral, o que é que se está a viver E o atualmente? apoio à cultura, porque é mínimo. E muitas vezes Claro, também é assim, desmotiva muitos músicos e artistas. claro. Nós felizmente, no mundo da música e no mundo do ensino, vamos tendo acesso e vamos tendo contacto com o tipo de cultura que existe noutros países. Ou seja, temos muita noção do que é que se passa numa Alemanha, o que é que se passa numa Suíça, em que tens orquestras, em que tens músicos a trabalhar e que são muito bem remunerados. Depois olhas para Portugal e nada disso acontece. E toda a gente se pergunta porquê é assim. Eu acho que não há historicamente não há uma valorização desse tipo de cultura. Nós podemos olhar, por exemplo, para Portugal como um país de literatura em que os escritores, se calhar, são valorizados e as pessoas consomem, mas se falares com escritores, eles vão-te dizer a mesma coisa, vão-te dizer que é uma profissão ou que é uma área muito precária. A mesma coisa se passa com o teatro. O teatro em Portugal já passou por, se calhar, uma idade de ouro muito grande e neste momento é muito difícil tu levares, seja o que for, a cena ou, ou desenvolver projetos de teatro. Tudo que é mainstream passa sempre, ou seja, tudo que é televisivo, tudo que é chocante ou que está na berra, as pessoas consomem imenso. Isso tem muito a ver com o tipo de cultura que é oferecido pelos mídias, pelo que vem de fora, pelo que vem dos Estados Unidos, ou tudo que é anglo-saxónico. E tudo que é nacional sempre foi considerado, sempre foi muito desvalorizado. E quando isso acontece, obviamente, por mais que tu tentes fazer alguma coisa a nível nacional, é muito difícil. Eu acho que a profissão de música, a profissão de artista, é das coisas mais difíceis de sobreviver e conseguir viver disso. Não quer dizer que seja impossível,
mas acho que é muito difícil. E muito se deve à falta de valor que é dado pela sociedade portuguesa à cultura. Porque lá está, é aquilo que eu disse ainda há pouco. As pessoas veem a cultura ou sentem a cultura como um dado adquirido. E quando se fala em cultura e quando se fala em artistas, são sempre aquela malta meia parasita que se aproveita de tudo e mais alguma coisa que na realidade não faz falta. Mas se lhes tirassem um bocadinho a cultura que todos nós produzimos diariamente, essas pessoas iam sentir falta. E acho que muito se deve à falta um bocado à ignorância a nível nacional. Não é só aqui, não é só nas zonas rurais, não venham com isso. Em Lisboa também existe isso, nas grandes cidades também existe isso. Há uma grande ignorância cultural. As pessoas valorizam tudo que é mainstream e tudo que os mídias lhes metem pelos olhos Metem à adentro, frente. e se calhar não há um filtro, não há uma procura. Poucas pessoas são aquelas que realmente vão à procura de música interessante ou que ouvem novas coisas todos os dias, não? Ouvem aquilo que o rádio lhes dá, e não quer dizer que o rádio esteja errado. É o que é. Há uma indústria gigante por trás disto que trabalha muito mais que nós e que tem muito dinheiro e que faz as coisas acontecerem, infelizmente. Por exemplo, durante a pandemia, tu que és professor, não sentes que há muita dificuldade em, por exemplo, apoiar o aluno e perceber muitas vezes os erros através de videochamada? Claro, claro. É assim, tu, a partir do momento em que tens um ensino que está, como é que eu ia dizer, criado para ser presencial, não é? Nunca na criação deste tipo de ensino, no ensino em geral, nunca se pensou que toda a gente de repente ia ter que fazer aulas por videochamada, não é? E nós que trabalhamos com um instrumento e que é preciso ouvir e repetir e intervir na hora, é muito difícil acompanhar um aluno e é muito difícil conseguir desenvolver esse tipo de trabalho. Não quer dizer que seja impossível, as pessoas fazem o melhor que podem e tentamos passar o momento da melhor maneira. Mas que é muito difícil, é claro que sim. É isso. É isso. Obrigado por teres participado e pela Obrigado, entrevista. eu. Se ninguém tiver uma pergunta, podem colocar, senão podemos terminar. E, Obrigado pela oportunidade e mais uma vez muito sucesso para o vosso projeto. Espero que cresçam ainda mais e espero ter contribuído com alguma coisa de interessante. Não é que eu me considere assim por aí tão interessante como isso, ou que tenha sempre uma carreira muito interessante, mas espero que consigam cada vez mais pessoas que realmente tragam ideias e tragam a sua experiência para o vosso projeto, que acho que é muito interessante e principalmente acho que há uma geração inteira que pode muito beneficiar deste tipo de iniciativas e vocês estão de parabéns e força nisso. obrigado. 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 E, Também há. obrigado também a toda a gente que assistiu. Contamos convosco para a semana, que iremos entrevistar. O turista Luís Oliveira Bola, que é um turista muito interessante, que tem vários contributos com orquestras mundiais. Contamos com a vossa presença e obrigado por assistirem.